Voltamos aqui do estúdio da UniTV para o segundo bloco do programa Raio X, analisando a prova que realizamos ontem. Eu esqueci de apresentar a vocês, mas rodou no intervalo uma mensagem da semana com o professor Marcílio, nosso querido professor Marcílio, um grande amigo, e ele faz parte de um projeto Todos Juntos até a Universidade, que é um plano que as escolas do Sistema Único de Ensino têm com seus alunos. Toda semana, essa mensagem da semana é disponibilizada aos alunos no caminho rumo até a universidade. E para chegar até a universidade tem o Enem, e o Enem abre as portas de uma prova com as questões de ciências humanas. Para falar sobre elas, temos aqui o professor Lucas, tudo certo? Tudo jóia. Vamos fazer uma análise aí, professor? Vamos lá. A lousa é sua. Opa! Bom, o negócio é o seguinte, gente, em relação a essa provinha de humanas, né, você tem ali uma prova que realmente, como vocês já disseram ali no primeiro bloco, né, vocês já disseram então que a prova ela tem realmente a cara do Enem, né? Você tem questões que vão trabalhar basicamente, né, as 4 disciplinas centrais das ciências humanas, que são Geografia, História, Filosofia e Sociologia, né? E então o simulado que o Ângulo elaborou tem exatamente a mesma cara que o Enem, as questões têm a mesma estrutura. Que estrutura que é essa? E eu acho que a gente já caminha então com o primeiro passo para você entender como resolver as questões de ciências humanas. Você vai ter em geral um texto ou um gráfico, uma imagem, certo? E aí o que acontece? Nesse texto, nessa imagem, você vai ter a referência para poder responder a tua questão, né? Além disso, você vai ter o enunciado, né? Você geralmente vai ter também a fonte da onde foi tirada, né, essa imagem, esse texto. E aí o que acontece? Você vai ter as alternativas para resolver. Então, uma coisa que é muito importante para a gente poder resolver essas questões é que você se atente, né, ao estímulo que a questão te dá para você poder trabalhar, então, para você poder resolver essas questões, certo? Numa questão de filosofia, de sociologia, de história, né, ele pode jogar uma imagem, uma charge, ou então um trecho de um texto e pedir para você interpretar em cima daquilo. Várias questões elas têm essa estrutura, muito mais do que você ficar decorando conceito, né? São questões de você ler, interpretar e, com base em algum instrumento, algum conceito que você já domina da área do conhecimento, você então resolve a questão, certo? Então, deixa eu mostrar uma primeira questão para vocês terem uma ideia de como funciona. Essa aqui é a questão 12 do simulado, né? Uma questão que a gente pode denominar da área de sociologia, né? Então, o que acontece? O que eu quero que vocês, né, prestem atenção na hora de resolver uma questão como essa? Você vai ter um texto, né? Um texto que não é tão grande, né? Não é tão longo. Esse texto ele vai ter uma fonte logo abaixo, você percebe que bem no cantinho do texto você tem ali a fonte, né? A origem, o autor, o livro, a editora. E esse tipo de referência ele é muito interessante para você resolver uma questão de filosofia ou de sociologia, né? Ou ainda na própria área de história e de geografia, né? Porque, de repente, o autor desse texto, ele pode trazer a referência. Você pode se localizar, falar, essa questão fala sobre tal autor, eu lembro que eu estudei. Então, além de você ler o texto, você consegue puxar, de repente, o teu referencial teórico. Então, nessa questão 12, por exemplo, você vai ter um texto de um sociólogo e historiador brasileiro chamado Sérgio Buarque de Holanda, né? Retirado de um texto clássico dele chamado Raízes do Brasil. E aí o que acontece? Basicamente, né, não vamos ler o texto, vocês têm o texto aí em casa, né, na prova de vocês, mas é um texto que você percebe o Sérgio Buarque falando, então, sobre a formação do povo brasileiro, como que o brasileiro se comporta, né? Você percebe qual é o comportamento, né, que os indivíduos aqui no Brasil têm em relação com os outros. E aí o que ele vai falar, basicamente, né? Ele vai falar num certo ponto, principalmente no finalzinho do texto, né, que sempre predominou aqui no Brasil, né, uma acentuação singularmente energética do afetivo, do irracional, do passional, uma estagnação ou antes uma atrofia correspondente das qualidades ordenadoras, disciplinadoras e racionalizadoras. O que esse trechinho final, que eu chamei a atenção para vocês, ele traz? Ele mostra o que o Sérgio Buarque, então, analisa sobre o povo brasileiro, certo? Onde nós somos, então, um povo muito passional, nós somos um povo, né, que age muito pela emoção. Ele trabalha com aquele conceitinho clássico de cordialidade, né? Vai trabalhar relações que a gente conhece na sociologia como patrimonialismo, né? Então, veja só. Então, você vai ter esse texto, você tem o Sérgio Buarque e você vai ter as alternativas. Vamos dar uma olhadinha? Diante desse texto, então, ele pede assim, um traço formador da vida pública brasileira expressa-se, segundo a análise do historiador, na... Então, veja só, primeira coisa, analise o enunciado, veja qual é o comando da questão. Isso é uma coisa importante. Muitos alunos, às vezes, leem os textos, muitas vezes dominam o autor, mas ao responder
a pergunta não procura o que é a alternativa, né, o que o enunciado está te pedindo. Então, olha só, ele está pedindo para você identificar qual das alternativas, então, tem um traço que forma, né, o caráter da vida pública brasileira. Ok? Então, vamos dar uma olhada nessas afirmativas aqui. Ó. A letra A diz assim, então, né, um traço formador da vida pública brasileira expressa-se na rigidez das normas jurídicas. Veja, se você for ao texto, né, a primeira coisa que você vai perceber é que essa alternativa A não se encontra lá. Segundo, sociologia tem uma vantagem. Quando você olha para a realidade, né, você consegue, infelizmente, perceber se isso se aplica de fato ou não. Né? Então, quando você fala, né, de rigidez das normas jurídicas, será que nós, brasileiros, né, temos essa rigidez? Olha, infelizmente, né, ao longo, desde que o Brasil é colônia até hoje, a gente, infelizmente, não tem essa característica marcante. Tomara que a gente mude isso, né, um dia. Na alternativa B, existe uma prevalência dos interesses privados. Então, veja só, a alternativa B ela já traz uma coisa que você encontra exatamente no texto. Né? A questão do predomínio, né, do interesse do brasileiro de colocar os seus interesses privados acima da vida pública. Né? O que gera um fenômeno que alguns autores vão chamar de corrupção. O Sérgio Buarque trabalha com a ideia de patrimonialismo e por aí vai. Então, a letra B parece correta. Vamos analisar as outras ali. O traço formador seria a solidez da organização institucional. Então, nós temos instituições absolutamente sólidas, né, consolidadas, que não têm problemas. Também, de novo, né, se você analisar o texto, você não encontra isso. E se você analisar a realidade brasileira, infelizmente, ainda não temos isso. Tomara que também temos um traço de mudança. Na letra D, o traço é a legitimidade das ações burocráticas. Ou seja, né, o brasileiro ele consegue entender, né, a importância, né, da burocracia, o brasileiro consegue respeitar essa burocracia na hora de resolver, né, as suas questões públicas. Também, outro traço que você não vai encontrar no texto, né, não é uma referência que, infelizmente, mais uma vez, né, nós não temos na realidade brasileira. E a última, né, você tem lá, letra E, a estabilidade das estruturas políticas. Perceba que é relativamente parecida com a alternativa C. Né? O que no Enem é sempre um sinal importante. Quando você tem alternativas muito parecidas, provavelmente elas indicam então que estão erradas, né? Porque tem que ter uma alternativa correta. Então, veja só, né? A alternativa correta nós ficamos com o quê? Letra B, a prevalência dos interesses privados, né? Enfim, né? O brasileiro coloca o caráter privado acima do caráter público. Uma outra questão, né, que a gente pode trabalhar foi uma das questões ali nessa área de ciências humanas que a gente teve maior índice de erro. Né? A questão 17. Gente, perceba, mesmíssima estrutura, né, das questões que eu falei para vocês. Essa é uma questão que pode ser da área de filosofia, da área de sociologia, né? Ela está aí num caráter interdisciplinar. O que você tem? Um texto, a fonte desse texto e o enunciado. Abaixo do enunciado, as alternativas, como vocês, né, já conhecem tanto. Então, veja só. Nesse texto aqui, ele é retirado de um filósofo. Vamos analisar primeiro aqui. Ó. Você tem ali embaixo o filósofo Michel Foucault, né? Um dos grandes filósofos e sociólogos, né, do mundo contemporâneo, e que vai fazer uma análise principalmente sobre relações de sociedade, de política e de poder. Né? Então você, nas aulas de filosofia, na aula de sociologia, vai estudar esse autor. E nesse texto, o Foucault ele vai falar para a gente sobre a origem da lei. Né? Afinal de contas, como é que as leis aparecem na nossa sociedade? E aí o Foucault ele vai deixar muito claro que essa lei ela não vem da natureza, essa lei não vem, né, dos primeiros homens que habitaram. Né? E aí ele dá um texto bastante interessante, onde ele mostra que essas leis elas surgem, né, a partir de batalhas reais, vitórias, massacres, conquistas. Né? Vai ter os seus heróis de horror. Ou seja, o Foucault ele dá uma perspectiva um pouco diferente da origem dessas leis. Maravilha. Você lê o texto, identifica que ele está falando sobre a origem da lei. Vamos para a questão. Filósofo Michel Foucault, do século XX, isso é uma questão interessante que o Enem costuma fazer, às vezes ele te localiza, né, temporalmente para você não cometer anacronismos. Inova ao pensar a política e a lei em relação ao poder e à organização social. Com base na reflexão de Foucault, a finalidade das leis na organização das sociedades modernas é... Então veja só, olha o que o enunciado está te dizendo, meu jovem. Com base na reflexão de Foucault, a finalidade das leis na organização das sociedades modernas é... Então, o que é que o enunciado está pedindo para você, aluno, responder? Ele está pedindo para que você encontre qual é a finalidade das leis, segundo o texto de Foucault. Gente, é interessante porque é uma questão que você precisa basicamente fazer uma interpretação de texto.
Não é uma interpretação muito simples, mas veja, às vezes na hora da prova a gente fica um pouco nervoso, né? A gente fica um pouco ansioso, lê o texto, né? A gente se embaralha às vezes, né, com o que a gente tem que, para lidar com aquele monte de questão que a gente tem para resolver. Então, é uma interpretação que no fundo ela é simples, mas basta que você tenha calma para analisar. Veja só, qual que seria a finalidade das leis? Vamos para as alternativas aqui para dar uma olhada, ó. Alternativa A. A finalidade das leis é combater as ações violentas na guerra entre as nações. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma lida em todas as alternativas para vocês sentirem como funciona. Letra B, coagir e servir para refrear a agressividade humana. Então, essa é a finalidade, né? Coagir e servir para refrear a agressividade. Letra C, a finalidade é criar limites entre a guerra e a paz praticada entre os indivíduos de uma mesma nação. Alternativa D, a finalidade é estabelecer princípios éticos que regulamentam as ações bélicas entre os países inimigos. E a alternativa E, organizar as relações de poder na sociedade e entre os estados. Veja, quando você analisa o texto, você percebe que Foucault deixa muito claro que, então, primeiro, não é uma coisa natural e, no fundo, não tem uma intenção muito organizadora, ou melhor dizendo, não existe uma intenção pacificadora na formulação das nossas leis. Então, quando você analisa, né, as alternativas A, B, C e D, você percebe que elas têm um discurso muito próximo, né? Na primeira você fala de combate às ações violentas, na outra é para coagir e servir, né, para refrear a agressividade. Na C, ó, criar limites da guerra e da paz. D, estabelecer princípios éticos que regulamentam ações bélicas. Percebe como nas alternativas, nas 4 primeiras, você tem aquela noção de uma lei que vem para refrear a nossa agressividade? Isso é uma característica também de algumas questões do Enem. Isso é o que a gente vai chamar ali, né? É um elemento que a gente vai chamar de distrator na prova do Enem. Como assim? Quando você analisa isso aqui, isso faz muito sentido. Realmente as leis servem para refrear, para deixar a gente menos violento, para a gente ter um momento de paz. Porém, não é o que o texto do Foucault está dizendo para nós, né? O texto do Foucault está dizendo, então, que a lei tem uma outra finalidade. Qual é a finalidade que nos restou? Letra E, organizar as relações de poder na sociedade e entre os estados. Certo? Então, veja só, né? Olha lá a alternativa correta. Então, uma estratégia para você resolver questões de humanas também, e eu creio que em outras áreas seja parecido, é você, de repente, eliminar aquilo que é mais absurdo. Beleza? Gente, era isso que eu tinha para falar hoje. Obrigado, professor. Obrigado, Lucas. Então, com isso, fizemos uma rápida análise das questões de ciências humanas. Agora vamos para as ciências da natureza com o querido Fábio Áviles. Vamos lá, Fabinho. Vamos lá. Bom, então, dentro da área de ciências da natureza, assim como acontece em humanas, tem um perfil das questões. As questões do Enem, ela tem uma organização, tem um jeito de aparecer para a gente, que a gente vai apresentar com mais detalhes amanhã, falando de como elas são montadas, o que é, por que eles põem texto, imagem, enfim. Nós vamos aprender a olhar essa prova, mas a gente vai falar disso com mais detalhes amanhã. Da prova de ontem, da prova de ciências humanas e da prova de ciências da natureza, a gente tem as questões de física, de biologia e de química. No total, a gente teve 22 questões de ciências humanas. A gente teve 23 questões de ciências da natureza. São questões de química, 8, questões de física, 7 e 6 questões de biologia. Na prova de linguagem, foram 22 questões e em matemática, 23. Mas falando um pouco mais especificamente da prova de ciências da natureza. Conversando com os autores e supervisores do ângulo, a gente separou as questões que a gente entende que deve ser, no final da correção, que devem ser aquelas questões que têm um índice de acerto menor, o que vai representar um nível de dificuldade maior. Vocês vão perceber que elas não batem com o que a gente teve até agora da correção online. Essa foi a nossa escolha de acordo com a nossa percepção lá. Então vamos começar com a área de biologia. Então a gente tem uma questão aqui que trata do tema de evolução. Só que é uma questão que ela é difícil porque ela não vai no conceito mais básico de evolução. Ela exige que você ela exige que você faça uma análise maior em relação àquilo que é o conceito de evolução. E essa questão, ela tem como habilidade por trás, a habilidade 16. Compreender o papel da evolução na produção de padrões, processos biológicos ou na organização taxonômica dos seres vivos. Então, é uma questão que exigia uma compreensão maior do que é evolução. Agora, nessa questão de física, e a gente está entrando agora na questão de física, ela estava numa página que deve ter te dado um pouco de preocupação, porque
essa era a questão, era metade da página. E a outra metade da página é a próxima questão, que é a questão 33. Essa questão, ela deve ter trazido uma grande dificuldade na hora de fazer a questão. Por quê? Primeiro, pelo tamanho. A gente não está habituado nas provas, nos exercícios, a fazer questões de física que tem um tamanho tão grande. As questões de física, normalmente, elas são em tamanhos menores. E a hora que a gente pega essa questão, que ela é grande, ela era que nem eu falei para vocês, você tem aí na prova que você pode olhar para lembrar, ela é metade da página, ela assusta pelo tamanho. Física já é uma coisa que assusta de saída. Uma questão grande, você tem um dobro de motivos para ficar preocupado. Não tanto igual matemática, né? Mas é uma área que assusta. Por que ela é uma questão difícil? Ela é uma questão difícil porque ela trata de um aparelho, que é esse moinho solar, que não é tão comum de vocês terem acesso. É muito provável que aqui tenha sido a primeira vez que você tenha ouvido falar em moinho solar. Então, além da dificuldade que a gente tem por conta da própria matéria, da própria ciência, você tem essa dificuldade de usar esse equipamento que não está lá vinculado exatamente com o seu cotidiano. Eu, diferente de humanas, eu não vou falar das respostas. Eu vou esperar você acessar e você olhar a sua prova para conferir, tá? Mas a resposta desse é a letra E. Mas a habilidade que está por trás dessa questão, ela é compreender fenômenos decorrentes da interação entre a radiação e a matéria em suas manifestações em processos naturais ou tecnológicos, ou em suas implicações biológicas, sociais, econômicas ou ambientais. No programa de amanhã, nós vamos falar como é que essas habilidades se distribuem, têm se distribuído nas provas do Enem. Desde 2009, que deu uma grande mudança na prova do Enem, até o que foi o ano passado e o que deve ser esse ano. E o Chico falou, você falou no começo, em 8 milhões e 200 mil inscritos. Isso. Lembrando que a gente tem esse número até às 5 da tarde da sexta-feira. As inscrições podiam ser feitas até 23h59. E a gente sabe que normalmente a gente tem uma tendência de deixar um pouco as coisas para cima da hora. Então, tinha um tempão ainda de inscrição, a gente deve ter estourado esse número e a gente vai ter esses dados em breve, oficiais. Por que a gente não tem ainda? Porque eles só divulgam esse dado depois que venceu o último dia de pagamento, que é amanhã. É hoje é segunda, na quarta-feira. Bom, o outro lado daquela questão é essa questão aqui também de física. Então, que nem eu falei para vocês, é aquela página que assusta. É uma questão que tinha, ela fala de aparelhos elétricos, tinha 2 tabelas e tinha um mapa. E a grande dificuldade dessa questão está justamente nisso. Você tinha que olhar a potência de aparelho elétrico, relacionar essa potência com a área disponível de cada cômodo, fazer uma leitura de uma planta, que não é exatamente também do seu dia a dia, e juntando informações daqui e de lá, você conseguir calcular o que ele estava perguntando. Então, a maior dificuldade aqui, ela estava justamente em agrupar essas várias informações. Também, uma coisa que é típica do Enem e que não é tão comum em outros vestibulares. Em outros vestibulares, o volume de informações que você vai concatenando para conseguir responder, nem sempre tem toda essa dimensão aqui. E essa habilidade que a gente tem é dimensionar circuitos ou dispositivos elétricos de uso cotidiano. Passamos por biologia. Aquela questão que eu mostrei para vocês é a questão que os nossos autores entenderam que era a questão mais difícil da prova. Essas 2 questões de física são as questões que os nossos autores entenderam que devem ser as mais difíceis da prova. E eu acho que num momento como esse, Chico, para a gente que está lá no dia a dia, pensando e montando um material que vai chegar para tanta gente no Brasil, ele é um momento muito especial, porque a gente vê concretizado, quando você fala que 14 mil alunos foram lá fazer a correção online, que eles estão lá atrás da prova, isso para a gente é um momento muito especial, porque mostra que a gente está indo no caminho certo e promovendo eventos, promovendo situações em que vão fazer com que eles cheguem melhor preparados para aquele dia do Enem, para aqueles 2 dias de prova, para aquela prova que define um monte de coisa na vida da gente. Bom, agora falando de química, falando com um pouco mais de detalhes de química. A prova de química, ela trazia questões que tinham interpretação de experimento, essa é uma dessas que eu trouxe para a gente olhar aqui, que é um tipo de habilidade que tem dado nos vestibulares, são as questões com um índice de aproveitamento mais baixo. Nos principais vestibulares do Brasil, quando você analisa o resultado das questões, normalmente questões com experimento são questões de índice mais baixo de acerto. Essa questão aqui, ela tem lá uma proveta, é a questão de número 40 da prova.
tem uma proveta com a palha de aço e tem ar aqui dentro. E essa proveta está colocada aqui e a gente tem água, como dá para você perceber no desenho. Depois de 30 minutos, a gente percebe a subida da água. Essa subida, ela está descrita no enunciado. As questões do Enem não necessariamente têm essa descrição. Poderia ser, por exemplo, que a gente tivesse que simplesmente analisar essa imagem e perceber, olhando, que o nível da água subiu. Depois de apresentar a situação, ele diz, o enunciado é o seguinte: a hipótese mais provável para explicar o que aconteceu, qual que é? E a gente tem aqui, eu acho que essa questão ela traz um monte de coisa que seria um pouco do senso comum, da gente entender qual seria o motivo disso ter acontecido. Embora a química seja a minha área, eu também não vou resolver as questões todas, mas o que a gente tem aqui? A gente tem que olhar, analisar isso aqui e ver, dentre as alternativas, qual é que tem mais relação, que pode explicar essa situação. Então a gente vê aqui, por exemplo, na letra B, o ar contraiu-se pela ação da pressão externa. O desenho, a imagem, a ilustração não tem nada, e nem o texto, não tem nada que indique para nós que aumentou a pressão externa. Então, isso não pode ser a resposta. Outra coisa que a gente olha e dá para a gente perceber que não deve ser a resposta, é onde ele fala, 79% da quantidade de ar reagiu com a palha de aço. E a gente imagina que se teve reação, se 79% reagiu, esse volume talvez fosse maior, o que exclui essa alternativa C. Então, essa análise da experimentação, ela é extremamente importante. Nessa daqui, eu falei uma de física, eu também vou falar uma de química. A resposta é da letra E. O oxigênio que está presente no ar reage com a palha de aço, ele deixa de compor, portanto, o ar, o oxigênio reagiu com a palha de aço, o nível sobe. Essa é a resposta que a gente considerou uma questão mais difícil justamente por conta da experimentação, por conta da gente olhar e perceber o que o experimento vai ter a ver com as alternativas. E a habilidade que está por trás, caracterizar materiais ou substâncias, identificando etapas, rendimentos ou implicações biológicas, sociais, econômicas ou ambientais de sua obtenção ou produção. E a última questão que eu trago aqui de química, ela é uma questão que envolvia também experimentação. Como eu disse para vocês, eu trouxe questões que envolviam experimentação. A prova tinha questões que envolviam cálculo, tinha uma questão de cálculo estequiométrico, tinha uma questão que envolvia termoquímica, existia uma questão em que você precisava fazer a leitura do enunciado e, a partir dela, montar a equação, ver qual das alternativas tinha a equação química correta relativa ao texto. E, falando um pouco dessa, a gente está falando aqui do indicador, do azul de bromotimol. O indicador é aquela substância que, dependendo do pH do meio, ele assume uma coloração diferente. E a situação aqui é a seguinte: ele pega se coloca num aquário de água doce, se coloca azul de bromotimol e a cor que aparece lá é a cor verde, indicando que o pH está entre 6 e 7. Esse aquário estava iluminado. O que se faz? Se apaga a luz. E deixa-se passando um tempo e depois a cor do sistema muda. E a cor do sistema mudando significa, com certeza, que mudou a constituição do meio, já que o indicador serve justamente para isso, para mostrar que teve uma alteração nas características do meio. E as alternativas vão dando essa sinalização. Então a gente tem, por exemplo, na letra A, permaneça verde porque os organismos cessarão sua atividade no escuro, neutralizando a solução. Bom, os organismos, as plantas e os peixes que estavam dentro do aquário, provavelmente não devem cessar a atividade quando fica escuro. E, portanto, essa alternativa A, ela está incorreta por conta dessas coisas. Quando a gente fala de um exercício em que envolve luz e eu apago a luz e tem planta, a gente lembra dos processos de fotossíntese e de respiração. E é nesse jogo da fotossíntese com a respiração, nesse jogo do consumo e da liberação de CO2, é que vai estar a resposta. Nesse caso, a resposta tem a ver com a formação do ácido carbônico, porque tanto as plantas quanto os peixes continuam respirando, continuam liberando CO2 do meio, o que vai formar ácido carbônico, diminuindo o pH do meio e fazendo com que o pH o meio fique ácido e, portanto, o pH indicando uma cor amarela. Nesse caso, a nossa habilidade é relacionar propriedades físicas, químicas ou biológicas de produtos, sistemas ou procedimentos tecnológicos às finalidades a que se destinam. Bom, com isso, eu encerro aqui essa análise breve da prova de Ciências da Natureza. Espero que vocês tenham tido um resultado bastante significativo. E se não tiveram, que corram, que lutem atrás, que nem o Marcílio falou. A gente precisa continuar brigando e batalhando.
Tudo bem? Então a gente faz Legal, uma parada Fabrício. agora? Vamos fazer o intervalo, mas pode sentar, se acomode. Você agora, depois da sua brilhante explicação. Agora vamos fazer um rápido break Rápido break é bom, hein? Um pequeno intervalo e voltamos agora com a matemática. Vocês adoram, vocês amam. E a linguagem com os professores Tiago e Henrique. A gente volta já já, um minutinho.